Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, eu vou ler do verso 1 ao verso de número 11. Diz assim o texto: Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vamos orar. Amado Senhor, bendito e exaltado seja o teu nome. Queremos agradecer, Pai, porque no final deste dia do Senhor, mais uma vez o teu povo se reúne. E o intuito é bendizer a tua majestade. Queremos, Deus, exaltar o Senhor, glorificar a Cristo, nosso Salvador, pela obra redentora realizada em nosso favor. Se estamos hoje, Deus, na tua presença, se podemos nos apresentar diante do Senhor em culto, é por causa dos méritos de Cristo e tão somente pelos méritos de Cristo. Porque agora o Senhor nos olha por meio do sangue de Jesus, nos olha como santos, nós que nascemos em pecado. Louvamos o teu nome por isso e rogamos que neste momento o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, instruir o nosso coração por meio da tua palavra. Sabemos, ó Deus, que só podemos compreender a Escritura com o auxílio do teu Espírito. E é por isso que oramos neste momento, agradecidos desde já, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se vocês costumam acompanhar as notícias referentes à Igreja Cristã no Brasil, você sabe que nos últimos meses, duas grandes e conhecidas igrejas no Brasil apareceram nas notícias por problema de litígio. Em uma delas, uma famosa igreja com um ministério grande aí de cânticos, depois do líder principal ser afastado por conta de saúde, o filho tomou a direção da igreja e a partir de então começou uma grande guerra contra o cunhado, contra a irmã. Os irmãos estão separados por conta do uso do nome da igreja. Quem tem direito de usar o nome da igreja, isso está aí escancarado na mídia. Mais recentemente, em uma outra igreja, após o pretenso apóstolo fundador da igreja morrer em um trágico acidente, a igreja começou um litígio com a ex-esposa do pastor.
E a demanda era: quem é que vai assumir a igreja? Quem é que vai estar agora à frente de todo o império que foi construído? E, meus irmãos, tudo isso é muito vergonhoso. Mas esse tipo de escândalo, esse tipo de demanda acontece não só no âmbito denominacional, como também com irmãos que levam uns aos outros à justiça secular. E o texto que foi lido nessa noite, ele tem muito a nos ensinar acerca disso. Ele tem orientações muito diretas e muito precisas acerca de assuntos assim. Para um leitor desatento, quando você começa a olhar a epístola de Paulo, parece que ele está mudando de forma muito abrupta o assunto em que ele estava tratando. Porque no capítulo 5, ele parece estar tratando de um tipo de assunto, e no capítulo 6, de uma hora para outra, parece que ele volta a um assunto completamente diferente. Mas você precisa lembrar o contexto. No começo do capítulo 5, Paulo mostrou como é que a igreja deve lidar com o pecado. E ele mostrou que é preciso reconhecer a gravidade do pecado. Pecado não é coisa com a qual se brinca. Reconhecendo a gravidade do pecado, é preciso praticar a disciplina bíblica. Deus deu à igreja líderes, e a estes líderes foram dadas as chaves do reino de Deus. Lembre-se que quando o Senhor Jesus chamou seus apóstolos, disse exatamente isso. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Como eu disse, Jesus, quando falou isso, não estava falando das reuniões de oração com um número reduzido de pessoas. Estava falando que quando os líderes da igreja, os pastores da igreja, se reúnem para julgar uma causa, julgar um pecado e chegam a um veredito, ali está o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, assentindo com a disciplina. E da mesma forma, quando os líderes da igreja perdoam alguém e readmitem a comunhão da igreja, ali está Jesus Cristo, o Senhor da igreja, cuidando do seu povo. A disciplina é algo que precisa acontecer na igreja, a ponto de os reformadores dizerem que uma igreja que não pratica disciplina não pode ser uma igreja verdadeira. Mas Paulo mostrou também que é preciso que a igreja entenda que o pecado afeta toda a comunidade. Não é uma questão local apenas de uma pessoa, mas isso pode começar a tomar espaço dentro do povo de Deus e prejudicar a comunhão da igreja. Paulo falou um pouco mais ainda no capítulo 5. Ele mostrou como é que a igreja se mantém pura, ou deve se manter pura. Ela deve se manter pura a despeito de viver neste mundo caído. Nós não somos chamados a sair do mundo. A oração do Senhor Jesus Cristo foi muito clara: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, ou que os guardes do mal. É preciso saber que viver nesse mundo não implica viver da forma como este mundo anda. É por isso que em Romanos Paulo diz que nós não podemos nos conformar com este século. É preciso se renovar, ou renovar a mente em Cristo Jesus. E a igreja deve se manter pura, não se associando com falsos irmãos. Então este é o contexto. Como Paulo já havia dito que os crentes não são chamados a sair do mundo, Paulo vai agora tratar a questão do pecado na igreja, continuar tratando sobre a questão do pecado na igreja, e vai demonstrar aqui que os ímpios não são habilitados a tratar dos problemas de pecado que podem surgir entre os crentes. Esse é o ponto aqui do versículo 1 até o versículo 11. A partir das instruções que Paulo então dá aos coríntios, você verá como lidar com um irmão que prejudicou você. Como é que você se porta? Porque talvez fique a pergunta: tá bom,
citou aí o problema da igreja tal, dos irmãos que estão aí em demanda nos tribunais. A Bíblia nos orienta como tratar quando nós somos aí vítimas de alguém, quando nós somos prejudicados por alguém. Sim, a Bíblia dá orientações muito claras acerca disso. E a primeira instrução de Paulo aos Coríntios, e que você precisa guardar para a sua vida: não procure de imediato o tribunal dos incrédulos. Lembre que Paulo está tratando entre problemas de irmãos, de crentes. É quando um crente acaba prejudicando outro crente. Paulo vai mostrar que você não procura de imediato o tribunal dos incrédulos. Mas perceba bem o que eu estou frisando aqui. Não procure de imediato o tribunal dos incrédulos. Paulo começa aqui se mostrando muito escandalizado com o que está ocorrendo entre os coríntios. Dê uma olhada no verso 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? A palavra que aparece aí na sua Bíblia, e que foi traduzida por aventura-se, ela tem a ideia, ou traz a ideia de ousadia. A ideia é que Paulo está dizendo assim: como ousam alguns dentre vós levar o seu irmão no tribunal incrédulo? Paulo está espantado, e é claro, Paulo não está espantado com pecado na igreja, ele sabe que haverá pecado na igreja. Paulo está tratando dos pecados aqui na Epístola aos Coríntios, ele já citou vários pecados. O que escandaliza Paulo não é o fato de um irmão prejudicar outro irmão. Isso é pecado e, infelizmente, isso acontece e continuará acontecendo debaixo do sol. Até que o Senhor Jesus Cristo purifique de uma vez por todas a igreja. Não se espante quando estas coisas ocorrerem no seio cristão ou no meio cristão. O que escandaliza Paulo não é a questão do pecado. O que escandaliza Paulo é o crente levar isso a um tribunal incrédulo. Esse é o ponto. Como ousam levar perante os incrédulos uma causa entre crentes? O que Paulo está mostrando aqui, meus irmãos, é que mesmo nas questões terrenas, que não tem a ver com a espiritualidade em si, mas com as demandas do dia a dia, mesmo nestas questões, os incrédulos não devem ser procurados para resolver as questões dos crentes. Veja o verso de número 4. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Há algo importante aqui. Paulo afirmou lá no capítulo 5, dê uma olhada, nos versos 12 e 13, algo que precisa estar na sua mente quando você vai para o capítulo 6. No capítulo 5 ele diz assim: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Só para você lembrar o contexto. Um jovem da igreja estava se deitando com a esposa do seu pai. Possivelmente a mãe havia morrido, o pai se casou novamente e estava acontecendo um problema de incesto dentro da igreja. Os coríntios estavam tranquilos com isso, eles não estavam tratando do problema. E então Paulo escreve a carta dizendo: eu já sentenciei que o autor de tal infâmia seja expulso da igreja, seja excomungado da igreja, seja entregue a Satanás. E eu pontuei aqui no capítulo 5 que, apesar de Paulo falar de forma tão dura contra esse rapaz, não há nenhuma menção à mulher que se deitou com ele. Ele não pecou sozinho. Por que Paulo trata do rapaz e não trata da mulher, do pai?
Possivelmente, porque a esposa do pai não era uma crente. A igreja não tem jurisdição sobre os não crentes. Os presbíteros da igreja, eles tratam com os membros da igreja. Nós não julgamos causa de gente que não pertence à igreja. É por isso que Paulo está dizendo, com que direito haveria eu de julgar os de fora? E então ele aponta para os coríntios, vocês não estão julgando nem os de dentro. Agora os de fora, Deus irá julgar. Então o ponto aqui é muito simples. A igreja não tem jurisdição sobre os não crentes. Ela não pode tratar dos não crentes. A via oposta é verdadeira. Este mundo, os não crentes, não tem jurisdição para tratar os crentes. O raciocínio de Paulo é muito tranquilo aqui. Do mesmo jeito que a igreja não vai se meter com os não crentes para tratar dos seus problemas, os crentes, com os seus dilemas e problemas, não devem levar perante os incrédulos. O ponto é claro, alvo mais que a neve. Quando crentes vão aos tribunais mundanos contra os seus irmãos, isso se constitui uma grande vergonha para o evangelho. Veja o verso 5 e 6. Para vergonha, vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos. Paulo continua sua repreensão, dizendo, olha, não tem cabimento o que está ocorrendo na igreja de Corinto. Possivelmente, os problemas aqui diziam respeito à possessão de terra, onde pessoas iam à justiça pensar na questão litigiosa dos terrenos que uns vendiam e não pagavam, algumas coisas que aconteciam assim. E aquele que era lesado corria diretamente ao tribunal romano para julgar a sua causa. Paulo está dizendo, isso é vergonhoso. Veja o verso de número 7. O só existir demandas entre vós já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, já não é vergonha suficiente crentes estarem fazendo isso uns com os outros? Já não basta um absurdo desse, um crente passando o outro para trás? Isso já não é vergonha bastante para a igreja? Vocês ainda têm que pegar isso e expor para o mundo inteiro, levar na causa dos incrédulos, para que os incrédulos tratem um problema que a igreja deveria estar tratando? As perguntas retóricas aqui de Paulo apontam para o fato de que seria melhor ser injustiçado do que expor os problemas de dentro da igreja perante os incrédulos. E o que Paulo fala aqui talvez arrepie aí o cabelo de muita gente. É melhor ser injustiçado do que envergonhar a igreja. A parte B do verso 7. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Meus irmãos, o que Paulo está falando aqui não difere em nada daquilo que foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Se você não está satisfeito com as palavras de Paulo, espere até ver as de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, dê uma olhada em como Jesus está expondo aqui a lei do Senhor. A partir do verso 27.
Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também. Talvez esses sejam os textos mais mal interpretados do Novo Testamento. Porque alguns acham que o que Jesus está dizendo aqui é que você sequer pode se defender quando alguém te agride. Quando você vai para o texto paralelo, há um detalhe bastante interessante. Jesus fala, se alguém lhe bate na face direita, oferece também a outra. A maioria das pessoas é destra, certo? Então, se eu estou de frente para alguém, a face direita da pessoa está do lado de cá. A minha face direita está aqui, a dela está em posição oposta. Eu não consigo acertar a face direita dessa pessoa dando um murro. Para acertar a face direita dessa pessoa, eu preciso esbofeteá-la. Que não tem o mesmo peso de um murro, certo? A ideia de esbofetear aqui é de ser humilhado. Jesus não está dizendo que você, quando for agredido, tem que deixar o camarada te bater até a morte. Não, não é isso não. Lembre-se que ele mandou os discípulos comprarem espadas para o meio da perseguição. O que Jesus está dizendo aqui é que muitos que não gostam de ser humilhados, muitas vezes terão que engolir o orgulho por amor ao reino de Deus. De igual forma é o que ele continua dizendo, quando ele fala, se alguém levar a sua capa, deixe também a túnica. Para alguns isso seria mais ou menos o seguinte, o camarada chega para te assaltar e fala assim, passa o relógio. Você dá o relógio para ele, ele vai sair correndo, você fala, não, peraí, eu tenho um celular também, você não vai levar não? Não, não é isso não. Paulo está falando de demandas, Jesus está falando de demandas judiciais. Ele está falando de alguém que vai à justiça para tomar o que é do outro. E Jesus está falando, não fique litigiando. Dê o que o outro quer. Não entre em demanda. Essa demanda é uma demanda judicial. Ou seja, quando Paulo chega lá na Epístola aos Coríntios e fala, isso é uma vergonha, levar alguém ao tribunal, ele está se juntando ao Senhor Jesus Cristo, naquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Mas é muito triste, irmãos, perceber que muitos cristãos não têm atentado ao ensino da Escritura. Talvez a sua mente já esteja formatada por esse mundo. É claro que, como Paulo, você não deve ser um idealista. Paulo não é um idealista, um sonhador. Entretanto, você precisa resguardar a igreja, o corpo de Cristo. Não é difícil que você tenha problemas com irmãos. Se você nunca teve, graças a Deus por isso. Mas eu sei de histórias de irmãos que começaram uma sociedade e houve problema. Um deu calote no outro. Eu mesmo já fui procurado por um irmão que diz, pastor, um irmão da sua igreja está me devendo dinheiro, ele pediu para comprar uma peça aí, e eu dei o dinheiro para ele, ele até hoje não me pagou, já tem 2 anos. O que eu faço? Falei, agora você começou a fazer o que é correto. Começou a procurar quem pastoreia o irmão. Mas ele já estava querendo ir para a justiça. Isso acontece aos montes. Então não é difícil que você venha a enfrentar problemas assim. Mas quando você imediatamente corre para os tribunais mundanos contra alguém que é do corpo de Cristo, significa que você está muito mais preocupado com os seus direitos do que com o testemunho do evangelho e com o testemunho da igreja. Porque é esse o ponto que está aqui sendo discutido por Paulo. Paulo não acha que os tribunais desse mundo são ilegítimos. Lembre que Paulo apelou para César. Antes que alguém fale assim, Paulo é contra... Não.
Paulo vai chegar lá em Atos dos Apóstolos e quando o pessoal condenar, fala assim, eu apelo para César. Eu sou um cidadão romano, eu preciso ser julgado corretamente. Os tribunais humanos são legítimos. Paulo vai dizer isso. Ele vai instruir aos romanos e ensinar os romanos dizendo, não existe autoridade que não tenha sido instituída por Deus. As autoridades que existem foram instituídas pelo Senhor. Então os tribunais humanos têm legitimidade. Entretanto, o ponto aqui é que esses tribunais não são a primeira opção quando um crente peca contra o outro nesses termos. Há outra instância que você recorre antes de ir à justiça. Os tribunais servirão a você quando você tiver, por exemplo, uma demanda contra alguém que não é cristão. Porque quem não é crente não está sob jurisdição da igreja. Você tem um problema lá com seu vizinho ateu, vai procurar a igreja. O que os pastores vão fazer com seu vizinho ateu? Você vai chegar lá, bater na porta do seu vizinho ateu e vai falar, olha, irmão, se você não se arrepender do seu pecado, você vai ser excluído. Ele fala, primeiro que eu não sou seu irmão. Nem em Deus eu creio. Não há condição da igreja tratar. Então, quando há um problema de um crente com não crente, vá ao tribunal. Vá ao tribunal. Foi esse tribunal que foi instituído pelo Senhor também para essas demandas. Óbvio que hoje as coisas estão um pouco mais complicadas que nos tempos de Paulo. Hoje você tem uma quantidade enorme aí de denominações cristãs ou pretensamente cristãs. Então você precisa usar de sabedoria. Quer ver? Deixa eu exemplificar. Se você tem um problema com um presbiteriano daqui da Praia do Canto, é fácil. Procure o conselho da igreja. Você tem um problema com um presbiteriano lá da igreja presbiteriana de Mata da Praia, Jardim da Penha. Procure o conselho da igreja presbiteriana de Mata da Praia ou Jardim da Penha. Mas seu problema foi com um presbiteriano lá do Rio Grande do Sul. Procure a igreja dele, não há problema algum. E quando é um problema com um crente de outra igreja? Procure os pastores da igreja. E se você entende que essa igreja não é uma igreja fiel, ou se é uma igreja que a nossa igreja presbiteriana não considera uma igreja fiel, não adianta procurar pastores dessa igreja. Então, cada caso precisa ser, então, analisado aqui. Quando, então, você tem uma liderança que não trata da disciplina, você tem caminhos a tomar. Sofreu o dano, você não sabe se aquela igreja é ou não cristã, ou ir ao tribunal. E é uma tentação, meus irmãos. Eu me vi envolvido ano passado com uma tentação dessa, quando bateu o meu carro. A mulher que bateu no meu carro falou que era de uma igreja. Eu entrei em contato com ela, falei, eu acho que você devia agir assim, 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 o justo é isso. E ela falou, não, o justo eu já estou fazendo e pronto, não tem mais isso. Um monte de momento na vida, eu falei, está errado esse negócio, eu precisava acionar essa mulher na justiça. Mas ela é crente. Vou procurar o pastor dela, eu sei lá que tipo de igreja é essa. De repente o pastor não vai estar nem aí para isso, tem um monte de igreja que não trata pecado de crente. Eu falei, vou deixar para lá, mas vez por outra, vinha o sentimento aqui, eu podia ir lá. Deixa para lá. Deixa quieto. É uma tentação. Sofrer o dano não é algo que nós queremos. Ninguém quer sofrer o dano. Sobretudo nos nossos tempos em que tudo você tem direito. Procure o seu direito, procure o seu direito. E nós abusamos muitas vezes do direito, esquecendo dos princípios da palavra de Deus. Infelizmente você vê muitas coisas tristes. Crentes que em nome da justiça cristã expõem, por exemplo, líderes nas redes sociais, acusando-os diante daquilo que eu chamo de o tribunal do Facebook, que é pior do que o tribunal dos incrédulos. Sabe por quê? Porque o tribunal dos incrédulos foi instituído por Deus.
São homens muitas vezes ímpios, mas não há autoridade que não tenha sido instituída por Deus. O tribunal público da rede social é terrível. E então você tem crentes que veem problemas com outros crentes de outra igreja, e em vez de ir lá tratar na igreja, vai lá no Facebook. Fulano fez isso, o famoso exposed. Não faça isso. Mídia social, rede social, não vai tratar pecados. Mas há muitos fazendo isso, eles falam, não, a igreja não está fazendo nada. Você já procurou a igreja para denunciar o pastor ou o líder? Procure a igreja. O problema é que os próprios crentes escancaram estas coisas para todo mundo, dizendo que eles estão fazendo justiça. E não procuram os tribunais legítimos, talvez por medo de lá no tribunal secular as coisas se inverterem. É preciso cuidado com tudo isso, meus irmãos. É preciso cuidado com discursos hipócritas. Por exemplo, se você leva um crente, um irmão, ao tribunal da rede social, como já vi acontecer, não reclame se esse irmão levar você na justiça depois. Não fique chorando, dizendo, porque fulano me levou na justiça. Quem levou primeiro no tribunal foi quem foi falar na rede social. Quem quer tratar problema de crente, procura a igreja. Procura os pastores responsáveis por essa pessoa. Denunciam, formulam uma queixa e deixa a igreja tratar. Crentes, eles lidam com o problema de pecado contra eles, não procurando de imediato o tribunal dos incrédulos. Qual é o caminho? Qual o caminho que vai trazer glória ao Senhor da igreja? Paulo continua. Paulo vai mostrar que você precisa submeter a sua questão à igreja. E não poderia ser diferente, meus irmãos, porque Paulo já disse aqui no capítulo 5, que pecado é coisa séria, que pecado deve ser tratado. Ele não está dizendo para que você ignore quando alguém peca contra você, ou dá um calote em você, te dá um tombo. Ele não está fazendo isso. Ele está apontando a jurisdição, onde é que você vai tratar o problema em primeiro lugar. Veja os versos 2 e 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Veja que interessante. Os judeus, meus irmãos, entre os judeus, era muito comum que os rabinos, os mestres da lei, tratassem de demandas assim. A lei do Senhor tem leis civis, que falam sobre partilha, que falam sobre a questão de terreno, de quem invade o terreno. Tem até um texto muito mal citado aí, fora do contexto, que é: não removam os marcos antigos. E sempre que eu vejo alguém citando esse texto, a pessoa está dizendo de doutrinas ou filosofias. Aquilo que foi estabelecido lá atrás não pode ser removido. Não, quando o Provérbios fala de não remover os marcos antigos, ele está falando dos marcos de terreno. Tem quando você tem um terreno novo, que o pessoal bota aquelas estacas para saber até onde vai o terreno, pois eles iam lá e mudavam o marco. Isso é roubo. É por isso que Provérbios está dizendo, não removam os marcos. A lei do Senhor tratava de tudo isso. Então não era de se espantar que os rabinos fossem procurados para isso. Você quer um bom exemplo sobre isso? Lembra que Jesus está pregando o evangelho e um homem surge no meio da multidão e diz assim: mestre, ordena o meu irmão a repartir a herança comigo. Jesus está pregando o evangelho do reino. O que esse homem está no meio da multidão pedindo a Jesus para se meter com o problema de partilha? É porque isso era esperado dos rabinos. Parece então que Paulo entende que os crentes, à semelhança dos judeus, têm na comunidade cristã o fórum adequado para tratar as suas demandas. E o argumento que Paulo usa é muito forte. Paulo está dizendo o seguinte: se os crentes julgarão o mundo e os anjos,
no dia final, por que razão eles não iriam julgar coisas menores, como demandas, problema com o terreno, estou aqui agora. É bom lembrar que Pedro vai falar, e Judas vai escrever também, Pedro e Judas, que os anjos caídos estão em cadeias e que eles serão julgados no último dia. Pois Paulo está dando mais uma informação aqui. Os crentes participarão desse juízo contra os próprios anjos. É isso que Paulo está dizendo. Se nós vamos julgar os próprios anjos, nós não vamos julgar uma demanda assim, uma coisa menor dessa. O argumento, então, de Paulo é bastante importante. Para Paulo, não faz sentido o mundo que vai ser julgado pelos crentes ser estabelecido como um tribunal para questões entre os irmãos. Ele está dizendo, por que vocês estão procurando para julgar vocês, aqueles que serão julgados por vocês? Vocês estão invertendo a questão. Paulo está mostrando aqui que Deus deu aos crentes honra ao constituí-los para julgar o mundo e os anjos. E eles estavam desonrando o Senhor da igreja, levando a sua questão perante estes homens reprovados pelo Senhor Deus. A prioridade da igreja é tamanha que, a despeito de o julgamento ser uma prerrogativa dos oficiais da igreja, pelo menos no nosso sistema presbiteriano, eu sei que no sistema congregacional, como das igrejas batistas, o julgamento é feito pela comunidade inteira. Mas dentro da igreja presbiteriana é prerrogativa dos oficiais. Nós entendemos que é este o ensino da Escritura. Mesmo assim, Paulo está dizendo o seguinte: não há nenhum irmão sábio na igreja. Ele está dizendo, olha, na falta dos oficiais tratarem, não tem pelo menos nenhum irmão para tratar dessa questão, para dar uma direção. Ele está dizendo que um irmão que não é oficial da igreja seria muito melhor para tratar o problema do que um tribunal ímpio. É a igreja que cuida então uns dos outros, e é por isso que Paulo está censurando de forma muito grave os coríntios. Não há, irmãos, outro tribunal para julgar as demandas entre os crentes que não os oficiais da igreja. Preste bem atenção nisso. Não existe outro tribunal para julgar a demanda entre dois crentes que não seja o conselho da igreja. Então, quando antes de você submeter as suas questões contra os irmãos da igreja na justiça, quando em vez de submeter a sua questão à igreja, você apela diretamente ao tribunal incrédulo, isso é pecado. Isso é injustiça. Isso não está de acordo com a justiça de Deus. Por isso que Paulo está tratando como sendo uma injustiça. A primeira instância para tratar o problema entre dois crentes é o conselho da igreja. Resolvido o problema no âmbito da igreja, Cristo é glorificado. Um irmão te deu um calote, você levou ele ao conselho da igreja. O conselho pegou, chamou, exortou, mostrou a escritura, e o irmão falou, estou arrependido. Foi lá e pagou, o problema resolvido. Acabou o problema. Mas suponha que o irmão que deu o calote no outro não se arrependa. Ó, pastor, tudo bem, vou levar para o conselho da igreja. E se o camarada não se arrepender? Adivinhe só. Quem não se arrepende, Paulo já falou no capítulo anterior, expulsai o malfeitor. Um crente que não se arrepende do seu pecado, que se mantém na sua posição, está agindo como um incrédulo e tem que ser tratado como incrédulo. Ele tem que ser tratado como gentio e publicano, eles têm que ser excomungado. Excomungado a pessoa, ele deixa de ser o seu irmão. O que você vai fazer? Vá no tribunal incrédulo e denuncie ele.
Mas veja, antes de você ir lá, você tentou tratar aqui. Você não julgou que ele não é crente de imediato. Você não tem essa autoridade. O conselho tem autoridade dada por Deus para declarar que alguém não pertence ao corpo de Cristo. Feito isso, os tribunais são a opção que você terá para julgar o problema. Então não inverta essa regra. E se necessário, para a glória de Cristo, sofra o dano. Se necessário. Não exponha a igreja perante os incrédulos. E talvez fique na cabeça de alguém: e se o conselho da igreja não julgar corretamente, hein, pastor? Bom, eu vou falar para a nossa igreja presbiteriana. No caso da nossa igreja, existem instâncias. O conselho da igreja julga a causa de dois irmãos. Ou absolve, ou diz está errado, é culpado. O irmão achou que está errado o julgamento da igreja. O que ele faz? Apele ao presbitério. O presbitério vai pegar tudo, todo o processo, vai ver, não, está certo ou está errado. É uma segunda instância de julgamento. Ah, mas o presbitério também falou que está certo e eu não concordo com isso. Vá ao Supremo Concílio. O Tribunal de Recursos do Supremo Concílio existe para isso. Pastor, é um caminho muito longo. Até lá o meu dinheiro até desvalorizou a demanda. Sofro dano. Porque de outra forma parece que nós amamos mais os nossos bens, as nossas posses, a nossa moral, do que amamos a Cristo. Porque rejeitamos o caminho que o Senhor nos deu e buscamos diretamente as autoridades desse mundo. É por isso que a repreensão de Paulo está sendo aqui tão séria. Tão séria. Quando em vez de buscar a igreja, você busca tribunais humanos, você está dizendo na prática que a forma que Deus estabeleceu para julgar os crentes está errada. Você não concorda. Então pegue o capítulo 6 da sua Bíblia, risque. Pode riscar. Fala assim, isso aqui está errado. O Brasil trata melhor dessas questões. A justiça brasileira, que é uma beleza. Você está dizendo também uma outra coisa. Você está dizendo que o seu prejuízo é mais importante que a imagem da igreja diante deste mundo. Paulo então diz, não busque o tribunal humano. Trate no âmbito da igreja. Não resolveu? A igreja excomungou a pessoa? Vá ao tribunal humano. Pastor, isso é muito difícil. Isso leva tempo. É difícil agir dessa maneira. Como é que eu vou agir dessa maneira? Então, Paulo vai mostrar como é que você pode agir dessa maneira. Você precisa lembrar que quando o irmão peca contra você, você precisa lembrar que você não é mais um injusto. Veja o argumento de Paulo. Paulo faz algumas perguntas aqui, dentre elas, por que não sofreis antes a injustiça? Essa é uma pergunta provocadora. Eu não queria ouvir essa pergunta de ninguém. Pastor, que tal ficar no prejuízo? Eu não quero ficar no prejuízo. Mas é isso que Paulo está perguntando. Por que não sofreis antes a injustiça? E então ele vai e emenda no verso 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Paulo está dizendo, vocês não querem ser injustiçados e ao mesmo tempo vocês estão fazendo grande injustiça e causando grande dano aos irmãos. O que ele está mostrando é que as demandas levadas diante dos incrédulos, elas acabam por afetar toda a igreja, todo o rebanho do Senhor. Então, entre quebrar a comunhão da igreja e sofrer o dano, é melhor sofrer, Paulo está dizendo. Você não é mais importante que o corpo de Cristo. É melhor você sofrer do que você fazer muitos sofrerem.
do que você quebrar a unidade de uma igreja inteira. Então, diante desta possibilidade de fazer injustiça, olha, cuidado para que vocês mesmos não façam injustiça, Paulo relembra algo de suma importância. Veja os versos 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? De novo, o argumento de Paulo é bastante forte. Vocês mesmos fazem a injustiça. Vocês não sabem que os injustos não vão herdar o reino de Deus? E ele continua: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Parece que Paulo saiu completamente do assunto, não parece? Você falou, por que isso tem a ver com o assunto? Paulo está resolvendo o problema aqui do irmão que, sei lá, roubou um pedaço do terreno do outro irmão, e em vez de levar na igreja, tudo bem citar os ladrões aqui, tá certo. Mas ele citou um monte de pecado, e ele cita pecados graves aqui. Paulo está citando não apenas pecados, ele está citando pessoas que vivem na prática do pecado. É por isso que ele nomeia o pecador com o nome do pecado. Quando alguém mente, ele pecou. Quando alguém é um mentiroso, é alguém que vive na prática do pecado. Quando alguém tomou um pouco mais de vinho e ficou alegre, ele pecou. Quando alguém é um beberrão, ele é alguém que vive bêbado. É por isso que a Bíblia chama de iracundo, de beberrão ou de bêbado, glutão. Não é um camarada que comeu muito numa festa, é um camarada que vive assim. A sua vida é essa. Ele é um guloso. Paulo está descrevendo então pessoas que estão imersas em pecado, vivendo na prática do pecado. E essas palavras de Paulo aqui fornecem então duas certezas, pelo menos. A primeira: os que causam danos a outros e permanecem em seus pecados serão julgados pelo Senhor, eles não vão herdar o reino de Deus. Paulo está dizendo, não fique preocupado, porque acima do tribunal da igreja, acima do tribunal secular, há o tribunal do Senhor. E diante do tribunal do Senhor, aqueles que vivem na prática do pecado estão fora do reino de Deus. Isso deveria levar os crentes a descansarem no Senhor. Mas uma segunda certeza que você pode ter é que alguém que não consegue sofrer o dano pelo reino, talvez esteja na mesma situação de quem causou o dano a ele, preso no pecado. Talvez seja tão cobiçoso quanto o outro. É claro que os pecados têm gravidades distintas. Um ladrão que toma o que é do outro, cobiçou. Mas o outro, que luta até a morte e faz qualquer coisa para recuperar, está dizendo que o seu coração está naquilo. E ele não vai ter paz enquanto ele não recuperar o que é dele. O coração dos dois está na mesma coisa. É claro, o outro é o dono legítimo. E é por isso que os pecados têm gravidade diferente. Mas o coração de ambos está preso ali no pecado. Paulo está convidando os coríntios, então, a verificar o próprio coração. E então ele relembra algo que concede consolo e esperança no verso 11. Tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Preste bem atenção no que Paulo está fazendo aqui. Ele descreveu essa lista de pessoas que vivem na prática do pecado e disse: gente assim não herda o reino de Deus.
E agora ele olha para a igreja e diz: tem muita gente aí na igreja que era assim, mas que vai herdar o reino de Deus, porque não é mais assim. Foi lavado, santificado e justificado. Paulo está lembrando que a condição dos crentes era semelhante à condição dos homens deste mundo que estão presos em seus pecados, entretanto, alguém os libertou. Alguém os lavou, os transformou. E é por isso que, mesmo outrora praticando as mesmas obras que muitos desses que não vão herdar o reino de Deus praticam, os crentes que foram justificados em Jesus Cristo terão a vida eterna. O que ele está dizendo então é que agora estes irmãos são justos diante do Senhor, e pessoas justas não causam injustiça. Pessoas justas não causam o dano. O argumento de Paulo é: olha, o caminho é esse. Então, para alguém que diz assim: Paulo, isso é difícil, para você não é difícil, porque você foi lavado pelo Senhor Jesus Cristo. É só você agir como você é, alguém lavado pelo Senhor. Lembre que você é crente. Lembre que em outro tempo você podia até ficar correndo atrás do seu direito de qualquer forma e de qualquer jeito. Agora você não é mais assim. Você tem um juiz. Um juiz que tinha tudo para condenar você e deixar você de fora da vida eterna, mas que em vez disso enviou o seu filho, lançou sobre o filho dele o seu pecado e matou o filho dele no seu lugar. O que é uma demanda que alguém tenha contra você diante dessa obra, meus irmãos? O argumento de Paulo é convincente. E o argumento de Paulo não está diferente daquilo que Jesus contou em uma das suas parábolas. Um homem que devia muito ao rei e que não tinha como pagar, e o rei falou: está perdoado. E então ele saiu e encontrou um servo dele que devia bem menos. O que ele devia ao rei era impagável. O que o seu servo devia a ele dava para pagar. Era só ele ser paciente um pouquinho. Entretanto, ele pega o servo e lança na prisão. É aí que o rei entra na história e diz: se você foi perdoado, por que você não perdoou? Se você recebeu a bondade do rei, por que você não foi bondoso com o seu servo? O argumento de Paulo caminha nessa mesma direção. É por isso que depois de colocar uma coisa difícil de se fazer, abrir mão de algo que é meu, que me pertence, que eu tenho direito, que abrir mão o quê? Paulo está dizendo: olha, lembre do que Cristo fez em seu favor. A obra de Cristo, meus irmãos, transformou injustos em justos. E o ponto importante aqui é o seguinte: se o Senhor tratou os coríntios dessa forma, imputando ao seu próprio filho os pecados dos coríntios, de igual modo, você não precisa, a ferro e fogo, cobrar na justiça comum o que irmãos estão devendo a você. E de novo eu vou frisar: irmãos. Depois que foi tratado do âmbito da igreja e constatou-se que não é irmão, vá à justiça. Deus determinou a justiça para tratar destas causas. Você deve confiar na justiça de Deus, efetuada pelos oficiais da igreja, para a restauração dos faltosos. Porque um irmão pode de fato pecar contra outro, defraudar. Esse irmão, ele precisa ser tratado. E se você ama o seu irmão mais do que você ama aquilo que este irmão lhe tirou, você estará mais preocupado na restauração do seu irmão que está pecando contra Deus do que na restituição daquilo que é seu. O que está então por trás
é a ideia do amor cristão, do amor a Deus e do amor aos irmãos. Confie então no caminho proposto por Deus. Quando o irmão fizer algo contra você, quando ele acabar muitas vezes dando até prejuízo a você, leve o caso à igreja. Agora, no dia final, caso este irmão pretenso, que foi expulso da igreja, não se arrependa dos seus pecados, ele estará diante de um tribunal ainda mais terrível do que esse. E o veredito já está dado. Não herdarão o reino de Deus. Então, quando faltar a você força e disposição para agir de forma piedosa, para sofrer o dano pela honra de Cristo, olhe para o Calvário. Porque Deus tinha tudo para cobrar de você. Porque a sua falta era muito grande. Entretanto, em vez de levar você ao inferno, Ele enviou o Filho para sofrer no seu lugar e resgatá-lo da ira vindoura. Cristo pagou sua dívida e separou você desse mundo. E é por isso que no caso de litígio com irmãos, você não busca a justiça desse mundo em primeiro lugar. Você busca os oficiais da igreja. Jesus santificou você e o considera justo. Foi a justiça de Cristo que foi imputada, acreditada a você. E é por isso que você não deve agir como um injusto. Por mais difícil que seja às vezes, não pagar o mal com o mal, não se vingar e até mesmo ir à forra. Por mais difícil que muitas vezes seja sofrer o dano, em Cristo Jesus, você é habilitado a viver dessa forma. Você não é mais alguém preso ao pecado. Você não é mais escravo do pecado. Você foi lavado, você foi santificado, você foi justificado. O texto então orienta acerca de como lidar com o irmão que prejudicou você. Não procure de imediato o tribunal dos incrédulos, submeta a sua questão à igreja. Lembre-se de que você não é um injusto. Então, quando crentes, sem buscar tratar as questões com os irmãos perante a igreja, vão aos tribunais, eles trazem vergonha à igreja. Eles trazem vergonha ao nome de Cristo. Se os cristãos julgarão o mundo e os anjos, eles precisam lidar de forma correta com as questões menores. Se necessário, sofrendo dano, a fim de não prejudicar a comunhão, a unidade da igreja. Se você levar a sua demanda à igreja e o ofensor não se arrepender, sendo declarado gentio e publicano pela igreja, vá ao tribunal. Isso não é ilícito. Deus constituiu as autoridades. Talvez pareça um caminho longo. Talvez pareça um caminho difícil. Mas você precisa agir de acordo com aquilo que você é. Você é um cristão. Você é alguém que imita ao Senhor Jesus Cristo e se submete a Ele. Você é alguém que era devedor, mas que teve a dívida paga por um Redentor bendito. Sua ofensa que foi perdoada era incomparavelmente maior a qualquer dano que você venha a sofrer nessa vida. Ainda que você seja injustiçado, no dia do Senhor, os ofensores impenitentes se darão ou se depararão com o justo juiz. Então mantenha diante de você aquilo que Pedro fala, a fim de alegrar o coração dos irmãos. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso de número 19, e eu encerro com esse texto que diz assim: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas,
sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato diante de Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual, não cometendo pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. É essa a esperança cristã. É essa a justiça cristã. Ela se revela no Evangelho. E você não faz justiça sem olhar para Cristo e sem seguir os passos ordenados por Ele.